suspiro, de alívio. Acho que a gente não podia começar de outro jeito aqui. É a primeira live, a nossa primeira conversa aqui depois que o Santa Cruz conseguiu o acesso. Hoje não vou falar de tática, não vou falar de jogo, não vou falar de decisões dentro do campo, porque acho que não vem ao caso. E primeiro parabenizar a todos, especialmente os jogadores, a comissão técnica, toda a staff e a diretoria também, que encararam um desafio gigantesco, que nós vamos falar mais sobre isso, com erros, acertos, com muitas dificuldades, mas encararam de frente e formaram um grupo que sem isso não se consegue, em direção a um objetivo. Parabéns para todos, tiveram a minha torcida a todo momento, participei quando podia participar lá dos jogos, em contato com alguns atletas e com algumas pessoas, então não só eu aqui, mas todo mundo sabe da identificação que a minha família tem com o clube, então muito feliz nesse momento. Parabenizar especialmente os torcedores, que absurdo o que foi feito nessa Série D, absurdo para o lado bom, com jogos segunda-feira à noite, acreditando, fazia assim, desde a época, eu falo para vocês, desde a época que eu jogava, que eu estava dentro do campo, que eu sentia aquela atmosfera diferente, que era, assim, sempre foi um grande diferencial do clube. A partir de então que eu deixei de estar dentro dos gramados, fazia tempo que eu não via uma sinergia tão legal, e eu já falei isso aqui em outros vídeos, da torcida com a equipe. Primeiro porque a equipe podia faltar qualquer coisa, mas estava querendo, estava brigando, e estava mostrando isso. Estava tendo honestidade da parte dos atletas, comissão e diretoria também, com tudo que estava acontecendo, e transparência, e resolvendo problemas. Problemas tem no futebol sempre, mas o importante é estar de frente resolvendo eles. Isso é essencial. E fazia tempo que eu não via uma sinergia da torcida tão grande como eu vi no jogo contra o Sergipe, como eu vi no jogo contra o Altos, como eu vi no jogo contra o América. Eu fui nos 3 jogos, impressionante. Claro que a expectativa de ser o jogo no Arruda, ela era muito grande, mas eu acho que dentro do contexto geral, a Arena, ela foi um palco aí excelente para o Santa Cruz conseguir aí esse acesso e especialmente essa energia da torcida, que quem foi lá sabe do que eu estou falando. Enfim, todos os parabéns, eu acho que eles são importantes. Falar aqui de algumas coisas que me chamaram muita atenção durante o processo ontem. Primeiro, William Alves. Cara, eu sou muito amigo do William Alves, a gente foi companheiro de defesa, e a gente tem características muito parecidas, tanto dentro de campo quanto fora de campo, de ser pessoas mais tranquilas, de ser pessoas que pensam bastante no que está fazendo, de tomar decisões importantes. E quando ele veio, e aí também parabenizar aqui o Itamar, que foi um dos jogadores, foi o treinador que trouxe o William Alves, que bancou também lá atrás o Balotelli, isso a gente tem que lembrar também. E poucas vezes, até o William falou na entrevista, viu um treinador comprando tanta briga, e o Itamar, ele é um treinador assim, de vestir camisa, de acreditar nos atletas e de potencializar esses atletas. Ele comprou realmente a briga do William Alves, e desde o início eu falei com o William, e ele queria muito vir, ele queria escrever uma nova história aqui, ele gosta muito disso aqui, não só ele, como a família, e dentro de toda essa jornada, foi um dos caras que eu torci muito, muito, muito para que as coisas acontecessem, muito, 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 respeitando os companheiros e também a minha posição de trabalho hoje. Se tiver que criticar, eu vou criticar, se tiver que falar, eu vou falar, mas foi um cara que eu torci muito dentro desse processo. E a maneira como foi, de jogar, ser muito importante no Campeonato Pernambucano, primeiro chegar com aquela desconfiança, depois jogar e ser importante no Campeonato Pernambucano, depois perder a vaga, depois retomar a vaga em um momento importante, ser um dos pilares da defesa, e aí conquistar esse objetivo. No último jogo, eu falei com ele, depois do jogo contra o América, e falei sobre isso, da importância de
da importância desse acesso até para uma permanência, né? Porque isso a gente sabe, não vamos se iludir no futebol que um jogador com a idade dele, um jogador que foi titular, que não foi titular, mas que o acesso era crucial, né, para uma permanência, né, para uma melhor avaliação dentro do clube. Eu sabia, né, eu sabia disso e torci muito para que acontecesse, e acho que foi da maneira mais, assim, da melhor maneira que poderia acontecer dentro de tudo isso que a gente está falando. Enfim, muito feliz por isso. Um jogador que merece muito, uma pessoa que merece muito, e mostrou isso dentro do processo. Inclusive, foi um dos grandes, eu acho que o futebol do Eurico, que foi, talvez, foi muito mais regular, né, que foi um jogador que foi muito bem dentro dessa Série D, mas o futebol do Eurico eu acho que cresceu também bastante depois que o William assumiu, né, a defesa junto com ele, e foi muito importante. Esse é um ponto. Segundo ponto, bom, o Eurico eu já falei, né, acho que foi muito bem, me lembra muito o Neres jogando. Ontem ele deu uma arrancada aqui pelo lado esquerdo que parecia muito Neres, é um jogador muito importante, e se mostrou aí um cara muito completo, né, muito completo dentro desse esquema. Balotelli, tá? Impressionante, né? Ele, como eu falei lá atrás, entre erros e acertos, e todos que eu falar tudo que eu falar aqui, vocês vão ver que é assim, entre erros e acertos. O Balotelli é impressionante o poder de marcação dele, a personalidade que ele tem para jogar e tentar jogar, por vezes erra, por vezes acerta, mas é o fato de ele também estar, e eu sabia também, de ele estar jogando machucado, de ele estar com todas essas dificuldades e encarar, cara, isso aí não tem preço, isso aí não tem preço, porque o atleta tem toda uma instituição, né, por trás, tem um objetivo maior, e tem o atleta também, né, cara? O atleta, ele pensa no futuro dele, ele pensa, às vezes, né, no cuidado com o seu corpo, às vezes, se poupar ou não, cara. Mas eu acho que eu meço jogadores, o tamanho dos jogadores, pela entrega, pela personalidade, não só pela qualidade, mas pela entrega, pela personalidade, e nos momentos difíceis, né, nos momentos de entrega que eles fazem. Eu acho que o Balotelli deu uma prova gigante disso, e foi nada mais, nada menos, né? Ele fez um jogaço, cara, fez um jogaço. Mas foi premiado aí com um gol, porra, um golaço de cabeça, nem eu achei que nem tinha sido ele, que a bola tava passando, um golaço de cabeça, e que levou, né, o clube aí para o acesso. Poderia falar de vários jogadores aqui, mas esses aí que eu elenquei para falar, por esse determinado tipo de coisa, assim, que não é só o futebol, né, que não é só o futebol. O Marcelo Cabo, né, e toda a comissão técnica, eu sei toda a dificuldade que tem ali dentro, né, e eu acho que, né, pode ter cometido erros de trocas de escalação, e isso quem não comete, né, e erros, assim, eu estou falando que o geral fala, né, assim, porque errou isso, errou aquilo, demorou para mexer, isso aí faz parte do futebol. Agora, ele teve um grande mérito também, que é dessa questão de gestão do grupo, né? Essa questão que ela é muito importante, de conseguir colocar, de conseguir tirar, de segurar, às vezes, alguns jogadores que muita gente não entende, mas de segurar alguns atletas, de dar oportunidade, de entender o momento de tirar, né? Também, assim, torcendo, às vezes o cara fica, tem que tirar, tem que botar, tem que fazer não sei o que, mas ali dentro é diferente, porque não são simples decisões, e são decisões que definem tudo. Aqui a gente pode errar, pode falar qualquer coisa, mas lá não pode. Então, eu acho que, especialmente, a gestão de grupo dele, ela foi um grande diferencial, né, para que tudo isso viesse, aliado ao trabalho e tudo mais. Eu sei que o torcedor né, assim, estava há tempos buscando isso, né? Mas eu acho que aqui é importante falar, que eu falei na postagem que eu fiz no Instagram, que é assim, cara. Parabéns, né, a todos por encarar todos os desafios, entre erros e acertos conseguiu acesso, e está de peito aberto ali, diretoria, jogadores, toda a staff, comissão técnica, perfeito.
Mas é muito importante nos momentos bons, né, nos momentos que tem esse impulso, esse combustível, não deixar, né, com que muitas coisas que aconteceram antes aconteçam novamente, né? O Santa Cruz, ele não pode nunca mais, voltar a viver o que viveu nos últimos anos. Não pode. Hoje é legal, tá curtindo, né, o acesso, tá curtindo um bom desempenho, tá curtindo um ano que foi competitivo, mas tenho certeza, né, que ninguém de dentro do clube, e ninguém especialmente, né, que vai para a arquibancada, que torce, que sofre como torcedor, quer voltar a passar alguma coisa assim, de falta de estrutura, né, de campos ruins, de enfrentamentos ruins, de não saber se no outro ano tem calendário, de atletas não aceitarem, né, o desafio de vir para o Santa Cruz porque para não por saber se não vai receber, ou porque não tem calendário, ou por conta de estrutura, da dificuldade de montar um elenco, da dificuldade de honrar financeiramente, de não ter o Arruda, tudo isso é resquício, né, de muitas coisas que aconteceram e que é importantíssimo olhar para frente, pegar esse momento bom, né, e esse momento, né, foi falado da assinatura da SAF, de olhar para frente, e aí eu falo que não é porque vai ser SAF ou não, né, que a SAF ela não é certeza de nada. A gente tem vários exemplos que a gente está vendo aqui. É importante a profissionalização, né, fazer coisas certas, fazer coisas transparentes. Claro que já falando um pouco mais termo técnico, dentro do modelo associativo, mais antigo, e que muitos clubes ainda permanecem, mas mais antigo, era diferente como as coisas aconteciam. Em uma empresa, geralmente a gente pensa que uma empresa vai ter uma gestão melhor, vai ter uma gestão mais profissional, vai ter profissionais da área capacitados dentro dos departamentos. Então, é muito importante isso, cobrar, entender o profissionalismo, como é que o clube vai se estruturar, a transparência, a honestidade, um crescimento constante, né, em estrutura, em profissionais, em atletas, em categoria de base, que é muito importante esse investimento para a sequência do clube, visando anos na frente, um centro de treinamento bom para a categoria de base, um centro de treinamento para o profissional, para atrair tudo, né, tudo que precisa melhorar. Enfim, é muito importante, nesse momento, abrir os olhos e fazer, né, desse bom momento um momento de crescimento e um momento de não deixar que, como muitas vezes, né, os bons resultados, né, as conquistas, né, por menores que elas sejam, elas mascarem o crescimento que o clube precisa, né, e não se sintam suficientes, né, e não sinta que isso aí é suficiente para o clube almejar coisas bem maiores, e isso acontece só com o tempo, né? Isso acontece com performance, isso acontece com constância, isso acontece pouco a pouco, né? Mas a gente já viu que dentro do Santa Cruz tudo é muito intenso, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito assim, forte, né? Tanto para o ruim, e tem que utilizar isso também para ser aí coisas boas. Não sei se estou sendo o chato aqui da parada de estar falando coisas assim, mas eu sempre fui assim, cara, de pensar, né, viver as coisas boas, mas entender como os momentos, né, momentos como esse, eles podem e propiciam crescimento também para o clube. Cara, é isso. Eu acho que sair da Série D foi um grande passo, né, para que isso aconteça, né, e que esse caminho, né, de profissionalização, e esse caminho de crescimento, e esse caminho de boas práticas, ele seja levado muito a sério, né, em um momento importante demais do clube,
um momento decisivo, né? Um momento que agora todo mundo tem a expectativa aí da SAF, que todo mundo tem expectativa de um investimento maior, um momento que todo mundo tem assim, até difícil de falar, né? Mas assim, uma coisa que o Santa Cruz pode prosperar, mas é importante estar ligado em tudo isso para aproveitar isso da melhor forma e não deixe que essa empolgação tape os olhos de algumas coisas. Não estou falando aqui nada de diretoria, não estou falando nada de ninguém, estou falando de coisas que sempre aconteceram no clube e que precisa e parece sim que está apontando para um lado diferente. Eu tive pouco convívio, né, assim, de trabalho, né, com o presidente, mas sempre que estive com ele, né, ele foi um cara correto. Lá atrás me falou dos planos, que seria da SAF, seria de reconstrução do clube. Então eu acho que até onde eu sei está num caminho aí muito bem feito, e pessoas que estão lá dentro, que realmente merecem e que têm feito coisas boas, né? Catatal, Peninha, Madruga, Dr. Hilton, que está lá há muito tempo, Fábio, motorista, Fernando, da TV Coral, que já está lá há muito tempo, Guilherme, né, do marketing, que estava nas operações agora e voltou. Cara, assim, desculpa, mas é muita gente para falar aqui, mas eu acho que tem muita gente, né, o Romão, o preparador físico lá, auxiliar, tem muita gente que passou por muitas dificuldades lá e que merece aí viver dias melhores. Eu tive fazendo a final da Copa do Nordeste lá na Arena Fonte Nova, e eu joguei no Bahia no ano de 2011, 2012 e 2013. E o Bahia, assim como o Santa Cruz sempre foi uma potência, mas voltar lá depois de muitos anos no Bahia e ver tudo o que está acontecendo dentro dessa profissionalização que eu falei, né, dentro dessa transformação que o Bahia teve daquela época para cá, é realmente muito legal, né? E a gente consegue ver o que o Bahia está disputando hoje e tamanho, né, do que se tornou dentro de toda a tradição que tem, né? E que a gente não vai entrar nisso aí, e pensar que de uma maneira organizada, dessa maneira que eu falei, né, o Santa Cruz pode também pensar em coisas muito maiores, mas isso é passo a passo, isso é uma reconstrução, e acho que o primeiro passo foi dado. Esse acesso, essa fuga aí da Série D, e pensar, muito, se organizar, planejar, começar agora, pensar aí num ano de 2027, né? 2026, né? 2026, muito bom. É isso, galera. Parabéns aí para todos. Vamos falando aí dentro das próximas rodadas. Nem parei para ver quem vai enfrentar, né? O Maranhão, acho, mas como é que vai ser direito? Porque eu acho que foi um dia aí foi um dia feliz, foi um dia comemorar, um dia que vai ficar marcado, mas que precisa, além da felicidade do acesso, precisa ser um marco aí para novas conquistas e para uma melhoria muito grande. Quem não segue o canal aqui, segue ainda, comentem aqui também sobre o que vocês querem falar, vamos estar falando aí dos próximos jogos, mas eu acho que esse recado aí era muito importante. Obrigado por todas as mensagens que eu recebi. Hoje eu não jogo mais, né? Não estou mais lá dentro, né, do clube, e apesar de me importar bastante, recebi muitas mensagens legais, né, dizendo que eu faço parte disso, que é legal, né, o jeito que se fala com o clube, que se trata o clube, o carinho das crianças também. Enfim, muito obrigado por todas as mensagens e vamos continuar acompanhando aí. Galera, um abraço, até a próxima, vamos nessa.